Fala galera, aqui é o Drake. O que você faria se fosse um gênio da inteligência artificial e a sua maior criação ganhasse consciência? Começamos vendo que o governo britânico está se aliando a Taiwan numa guerra contra a China, e com as várias baixas que o conflito está causando, os cientistas começaram a optar por trabalhar com inteligências artificiais e armas tecnológicas para conseguir aumentar ainda mais o seu nível de poder. Então vemos Dr. Vincent e sua assistente Lucy reativando o soldado Paul, que foi finalizado na guerra depois de tomar uma chumbada na cabeça. E ao receber um implante tecnológico, ele voltou à vida. E agora os dois cientistas começam a fazer um teste com o ex-militar. Então, para ver como estava o seu raciocínio, Lucy esconde uma bolinha no copo A, e quando Vincent pede para que a mulher se retire da sala, ele troca o brinquedo para o copo B, e pede para que sua assistente volte. Nesse momento, ele pergunta a Paul em qual copo a Lucy deveria procurar pela bolinha, e no momento em que o soldado revela que a assistente deve retirar a bola do copo B, o Vincent repreende o militar na mesma hora, já que a moça não sabe que ele havia alterado os copos, porque mesmo que a Lucy não soubesse disso, o que importa para o Paul era apenas o fato. E ouvindo isso, o Vincent se prepara para reprogramá-lo, por ter falhado em mais um implante. Só que nesse momento de distração dos cientistas, o jovem pega uma caneta e finge abraçar o homem, como se precisasse ser acolhido. Porém, a sua real intenção era acertar o Vincent várias vezes, e em seguida finalizar a Lucy sem piedade. E mesmo os seguranças armados não conseguiram reagir aos golpes do Paul, que rouba uma das armas dos soldados, mas ele consegue sair desse transe ao ver o Vincent o mandando parar. No entanto, já era tarde demais, porque o Paul logo era finalizado, assim como o Vincent, que batia as botas por conta das várias canetadas que ele tomou sem dó. Após isso, vemos que o cientista começou a alucinar com a imagem de uma mulher desesperada e uma criança que parecia estar sendo dominada por tentáculos metálicos. Felizmente, tudo isso aqui, desde o experimento do Paul até a garotinha com os tentáculos, não passam de um pesadelo do Vincent, que é visivelmente atormentado pelo próprio trabalho. Mais tarde, o Vincent está com um desenvolvedor de inteligência artificial, e ao iniciar um teste, o cientista deve realizar o teste de Turing, que nada mais é do que um experimento que avalia a capacidade de uma IA em apresentar um comportamento natural e inteligente, sem que seja possível diferenciá-la de um humano. Ou seja, o teste era para ver se o sujeito criou um programa convincente. Nesse caso, o Vincent faz o teste com 3 cores, com 2 delas sendo humanos, e uma só se tratando da inteligência artificial. O problema é que ao fazer umas perguntas, o Vincent rapidamente consegue identificar a inteligência artificial desenvolvida pelo outro doutor, que mesmo tentando reverter a situação, acaba desclassificado. Ao anoitecer, o Vincent está saindo do trabalho, e pelo carro, o homem avista a mulher que estava no seu sonho. Porém, ele apenas a ignora, porque o cientista tem que cuidar da sua filha Mary, que está doente. No dia seguinte, Vincent está realizando um teste de Turing com Ava, que criou uma inteligência artificial que integra informações, e se baseia em experiências e conversas com humanos, em vez de simplesmente ter vários terabytes de dados. E ao fazer alguns questionamentos, o cientista logo descobre que entre verde, vermelho e preto, a cor verde se trata da inteligência artificial de Ava. Mesmo falhando no teste, Vincent nota que aquele programa era muito bem feito, e ao reconhecer o talento de Ava, o homem decide oferecer a ela um emprego. Assim, ela não precisa ficar desesperada em busca de um financiamento, afinal, ele tinha recursos praticamente ilimitados, e a melhor equipe do país ao seu lado. No caminho de volta para casa, a Ava fala com a sua inteligência artificial, que admite que falhou no teste dado pelo Vincent, porém ela consegue reconhecer que o homem era muito inteligente. Mais tarde, quando Ava está a caminho do laboratório do Vincent, ela acaba sendo parada pela mesma mulher que apareceu no pesadelo do homem, e o motivo dela ficar ali é por conta do seu filho que supostamente havia sido finalizado, mas ela tem noção de que era uma mentira, e ele está ali, dentro daquele complexo. Quando a Ava mostra que não sabia de nada sobre isso, a idosa acaba atacando, apenas para que os guardas a detenham, e ao tentar ajudá-la, a loira acaba sendo detida também. Em paralelo, Vincent se encontra com uma de suas cobaias, o James, que é um ex-militar sem seus braços, e ambos acabam se encarando. No entanto, o encontro é interrompido, quando o cientista é obrigado a ir tirar a Ava da detenção, e lá os dois falam sobre a mulher que abordou a loira. Acontece que aquela é a mãe de Paul, e Vincent começa a mentir sobre o fato do filho dela ter sido finalizado em combate. Afinal, se o homem sonhou com o ex-soldado, é porque ele tem consciência do que realmente havia acontecido com o militar. No caminho para o laboratório, Ava nota que os soldados possuem uma cicatriz em meia-lua na cabeça, e Vincent explica que todos aqueles eram veteranos de guerra, que infelizmente tiveram seus cérebros danificados por algum motivo, e os implantes os ajudam a retomar seus movimentos e consciência. Mas o problema é que essa tecnologia os deixa mudos, o que parece ser uma mentira, já que além dele ter sonhado com o Paul conseguindo se comunicar com ele, vemos que alguns soldados falam uma língua própria, como quando os seguranças acham a Ava bonita, ou seja, eles conseguem se comunicar normalmente entre si. Ao chegarem no laboratório do cientista, Ava conhece Thompson, que sequer se apresenta, e começa a falar sobre todo o histórico profissional da loira, inclusive duvidando dos ideais dela, até que o Vincent o corta. Afinal, o que importava eram as habilidades dela com a inteligência artificial, e não o seu passado. Ao lado de Thompson está Suri, uma outra mulher que recebeu um implante em sua cabeça, e que anteriormente torturou e interrogou um soldado, até que resolveu finalizá-lo colocando fogo no seu corpo. Na sequência, o grupo vai até o James, que agora recebe novos braços artificiais, que além de serem muito mais fortes do que o normal, são a provas de bala, fogo, explosões e por aí vai, porque o plano do Vincent e do governo era reabilitar esses soldados para enfrentar seus inimigos e manter a paz. Assim, o James faz alguns testes com seus novos braços, e até pede para tocar
tocar a mão de Ava, porque ele deseja sentir o toque humano novamente. No entanto, isso foi apenas uma desculpa para que ele a puxe para dançar e conseguir pedir ajuda de Ava na área 6. Depois, vemos que o Vincent levou a Ava para continuar em seus estudos, e o próximo passo era escanear o cérebro da loira, que logo começa a responder os questionamentos do cientista, que são sobre sentimentos e experiências daquela mulher. No entanto, ela pede uma pausa para perguntar a Vincent sobre a área 6. Aquele lugar é onde os veteranos de guerra feridos como James ficam, assim como um lugar em que todos eles são aprimorados para compensarem os seus problemas físicos e transtornos psicológicos. Só que a Ava logo nota que ali não parece um lugar de recuperação, e sim uma prisão para todas aquelas pessoas. E ao ser questionado, Vincent apenas desconversa e muda de assunto. Dessa maneira, a dupla continua seus trabalhos, e no momento em que o cientista se vira, Ava invade o sistema da base, para conseguir mais informações sobre a área 6, além de ver a foto do Paul nos registros de lá. Com isso, a loira acaba indo até a área 6 escondida, mas ela não consegue burlar a segurança por tanto tempo, pois logo é encontrada por Suri e seus soldados. Daí vemos que a assistente de Thompson sempre esteve gravando todas as conversas de Ava com Vincent. Depois vemos que o Vincent escaneia as reações e sentimentos de Ava, que volta a perguntar sobre a área 6. E ao ser questionado, Vincent acaba se irritando e apenas manda a loira se afastar e não se meter naquele assunto, porque ali naquela base existiam segredos obscuros que podem ser comprometedores. Em paralelo, descobrimos que a Suri sempre investiga a Ava e inclusive reportou para Thompson que a loira está espionando os registros sobre a área 6 e os hackeando para achar mais informações sobre os estudos que aconteciam ali. Com isso, o executivo e a mulher vão até os cientistas e lá eles conversam sobre a função da tecnologia da guerra contra a China. Ao anoitecer, o Vincent e a Ava estão voltando para casa juntos e o homem revela que, embora não goste de trabalhar ali, a pesquisa dos implantes era muito importante para ele, pois o seu real objetivo era desenvolver uma tecnologia cerebral perfeita para curar a Mary, que possui a síndrome de Hatch, ou seja, o cérebro de Ava seria praticamente clonado para que a garota fosse curada. E ao descobrir que tudo que o Vincent havia dito antes era uma mentira, a loira continua a apoiá-lo, já que o cientista está usando a verba que criaria armas para criar um tratamento contra uma doença neurológica. Assim, os dois continuam a viagem, até que percebem que a mãe de Paul está na estrada, e ao descer para oferecer uma carona para ela, Ava acaba sendo atacada pela velha, que na verdade é um homem disfarçado. Ele também consegue derrubar o Vincent logo em seguida. Acontece que aquilo foi a Amanda de Thompson, que assiste a loira ser finalizada do seu escritório, e ele simplesmente diz ao cientista que o responsável é um espião chinês, que deseja acabar com as pesquisas científicas do governo britânico. Com isso, Vincent continua seus estudos, mas agora ele consegue criar um androide que possui o cérebro e o rosto da Ava, para que ela sirva como uma arma contra o exército e o governo chinês. Dessa maneira, uma Ava cibernética é formada, e ela age como uma criança, afinal, tudo é novo. E o Thompson logo ordena que ela comece a fazer testes psicológicos. No entanto, a androide seria usada para finalizar os inimigos do governo, só que como a Ava não mostra nenhuma hostilidade ou raiva, o executivo manda que o Vincent coloque a loira em uma situação estressante. Com uma aranha, eles assustam a Ava, e quando o cientista ordena que parem com aquilo, a androide o agradece por tê-la ajudado. Mas os testes não param por aí, pois mais tarde, um dos cientistas usa uma máscara de palhaço para assustá-la, e por puro instinto, a loira acaba o finalizando com uma dedada na cabeça. E ao ver o que fez, é claro que a Ava se desespera, afinal ela não sabia que havia um homem debaixo da máscara de palhaço. No entanto, o Vincent se enfurece com a androide e a trata apenas como uma máquina. E galera, uma curiosidade é que as máquinas, na verdade, falam um idioma específico, e ele é o Farsi, que é uma língua iraniana típica de algumas regiões como o Irã, Afeganistão e Tadiquistão. Mas é óbvio que algumas partes são modificadas, afinal, os editores alteraram a velocidade da fala e o timbre desses personagens. Porém, essas línguas serviram de base para a comunicação dos androides. Mas voltando ao filme, logo depois do acidente de Ava com um dos cientistas do laboratório, o Thompson vai até um dos seus funcionários para lhe dar uma missão. Daí descobrimos que o objetivo do velho era mandá-lo conversar com o Vincent sobre o que aconteceu com a Ava. Por isso, o sujeito se aproxima do cientista e pergunta se havia possibilidade de se tornar o seu assistente. No entanto, o Vincent é corte rápido no melhor estilo Tramontina e simplesmente dá um pé na bunda do cara, antes mesmo dele acabar de falar. Pois é, figurante, a vida de CLT não é fácil, vai se acostumando que é daí pra pior. Então, o Vincent chega até a área 6 para verificar todos os seus prisioneiros, e ali o cientista, que está visivelmente atormentado, começa a conversar com o James, que acabou perdendo a voz depois de ter recebido os implantes dos braços novos. E para piorar, o ex-militar fica ainda mais abalado, ao ouvir que a Ava também havia sido finalizada, e o Vincent suspeita que o Thompson e seus homens são os culpados por esse crime. O problema é que esse papo não dura muito, porque os androides subordinados de Suri aparecem para vigiá-los, e quando Vincent se afasta, os soldados e a mulher passam alguma informação para o James. Inclusive, nesse momento, o Vincent também viu o Paul sendo ajudado por uma das enfermeiras da área, e na sequência ele passa a analisar a Ava, que não está se mexendo e nem falando mais. Porém, a sua mão brilha aleatoriamente, mas ao ver que a androide não dá nenhuma resposta, o cientista acaba indo embora, e Suri o espera sair do laboratório para entrar lá. Aí vemos que ela está ouvindo o som da conversa gravada entre Vincent e Thompson no dia em que a nova Ava foi criada. Então ela se aproxima da loira, e quando está prestes a tocá-la, a máquina é reativada. Vendo que a androide despertou, Suri apenas sai correndo, e no dia seguinte, o Vincent chega em sua sala e encontra a Ava acordada, e ela tenta consolá-lo por perceber que o cientista está triste. No entanto, o homem insiste
insiste em se afastar. Logo em seguida, o Vincent acaba recebendo uma ligação do médico de Mary, falando que a menina precisa ser internada. Só que ao tentar sair do laboratório, a Ava o agarra pelo braço e insiste para que seu criador fique com ela. E mesmo que o homem tente se soltar, a androide sem perceber quase quebra o antebraço do cara no meio. Felizmente, o Vincent consegue fazer ela cair na real e dá uma bronca sobre não poder usar a sua força para conseguir o que queria. Mas o cientista nem percebe que Ava pegou a sua carteira, e ao abri-la, a androide descobre a foto de Mary. Na sequência, a máquina começa a andar pelo laboratório e a fuçar em tudo que vê pela frente. E em paralelo, a Sully parece armar alguma coisa com seus assistentes. Depois, vemos que a filha do Vincent corre risco de vida, por conta dos alimentos terem invadido seu pulmão, e por isso, a menininha precisa ficar em observação. No entanto, o cientista não pode parar com os trabalhos, ou seja, ele volta para o laboratório. O problema é que ao chegar lá, todos os cientistas estão cercando a área do seu escritório, porque a Ava havia escapado da base, e os funcionários acham que ela pode ser alguma ameaça, a ponto deles acionarem até mesmo as forças especiais para pará-la. Só que ao ver o que está acontecendo, Vincent encontra a Ava dançando balé, e vendo seu criador, a máquina vai abraçá-lo. No entanto, o cientista a afasta e volta para o laboratório, mas a reação da androide o surpreende, e ela explica que descobriu que Mary adoeceu, ou seja, a Ava queria apenas confortá-lo. Ouvindo aquilo, Vincent se surpreende pela inteligência artificial ter aprendido aquilo por pura dedução, porém ele ainda desconfia se ela era de fato viva, ou apenas mais um programa de computador. Dessa forma, a Ava pergunta qual era a diferença dela e dos humanos, sendo que só a carne diferencia ela dos outros seres. Acontece que o debate é interrompido quando as forças especiais se aproximam, até que o Vincent manda os soldados embora, porque no fim das contas, tudo estava bem, e após essa confusão, o cientista sai da base de pesquisa com uma caixa em mãos. Ao chegar no hospital, ele fica ao lado da sua filha, que precisa fazer uma cirurgia para melhorar, e enquanto ela não é levada para o procedimento, o Vincent começa a escanear o cérebro da garota. Por outro lado, Thompson se aproxima de Ava, que está apenas desenhando, e o velho a manipula, mentindo sobre querer fazer uma surpresa para o Vincent. E para isso, ele precisa que a androide baixe alguns arquivos que estão guardados em sua mente. Ouvindo aquilo, a Ava acaba obedecendo por querer agradar o seu criador, e agora ela descobre que pode falar várias línguas. E em seguida, Thompson a leva até o homem que finalizou a mãe dela, vulgo a Ava original, revelando que ele é o culpado, e a androide começa a se enfurecer. E para piorar, o executivo deixa claro que em algum momento, as autoridades vão precisar soltar aquele homem, e a primeira coisa que ele faria quando aquilo acontecesse, com certeza seria finalizar o Vincent. Por isso, a Ava precisa impedi-lo de fazer aquilo, e no momento que a androide tenta gritar para amedrontar o homem, Thompson deixa claro que aquilo não iria afugentar o cara, ou seja, a única forma dela pará-lo seria o machucando, para que o espião chinês nunca mais faça mal a Vincent. Com isso, os soldados liberam um inimigo de suas algemas e entregam uma faca a ele. E na mesma hora, o homem se esconde de Ava, que começa a procurá-lo, mas quando o sujeito tenta finalizá-la pelas costas, é claro que não surte efeito. Assim, uma luta começa, e mesmo que o maluco tente acertar a androide, todos os golpes são defendidos com facilidade pela máquina, que rapidamente consegue rendê-lo e quebrar o seu braço como se fosse um graveto. No entanto, para Thompson, derrota não basta, e ele exige que a Ava finalize aquele inimigo sem piedade. Só que a androide se recusa a obedecer às ordens do velho, afinal ela só acata o que o Vincent a manda fazer. O problema é que o Thompson decide parar de entendê-la, porque agora ele fará a Ava compreender o porquê dele precisar que ela finalize todos os seus inimigos. No dia seguinte, o Vincent chega em seu laboratório e estranha o fato de não ver a sua criação ali, até que ele a vê embaixo da mesa, completamente amedrontada pelo que foi forçada a fazer na noite passada. E como ela se nega a falar o que havia acontecido, Vincent realiza um dos desejos dela, que era ver o mundo exterior. Daí ele mostra para a máquina uma foto do pôr do sol, além de contar sobre o seu passado com a sua esposa. Dessa forma, o Vincent consegue convencer a Ava a respondê-lo, e ela diz que foi forçada a finalizar um homem. Daí vemos que o Thompson expôs ela a vários traumas, fazendo ela presenciar uma cópia dela e o espião chinês sendo finalizados a sangue frio. Só que quando o cientista pergunta o porquê dela ter feito aquilo, a máquina apenas diz que foi para que pudesse sobreviver. Mais tarde, o Vincent vai falar com o velho e explica que a Ava está viva, e não é só mais uma máquina, ou seja, dependendo da maneira que treinassem a mulher, poderia ser impossível reverter as consequências. Daí o Thompson manda que ele prove o seu argumento. Depois, vemos que Vincent segue investigando a consciência de Ava e pergunta o que é que ela vê quando os dois conversam, mas a androide logo muda de assunto e fala sobre o fato dele ter a criado para conseguir salvar a vida de Mary, porque para Vincent, se a androide tem vida, ela é a prova de que a sua filha ainda pode ser salva de alguma forma. E na sequência, Ava deixa claro que é um ser vivo e não apenas uma máquina qualquer. O problema é que quando ela mostra seus sentimentos e fala que ama o cientista, ele acaba se distraindo no celular, afinal aquela era uma ligação sobre a sua filha. Quando Vincent precisa ir embora para ver a menina, Thompson começa a treinar a androide em vários estilos de combate e técnicas de finalização. E para piorar, ele convoca um dos seus funcionários para saber se era possível manipular a consciência de Ava, apenas para a profissional falar que a única chance deles é caso Vincent os ensine a fazer. Em paralelo, o cientista está com a Mary, até que a menina entra para a sala de cirurgia. No entanto, não demora muito para os médicos lhe darem a notícia de que a criança não resistiu ao procedimento. E ouvindo isso, é claro que o Vincent fica devastado. Depois do velório da garota, o cientista volta ao laboratório e conversa com a Ava, para finalmente descobrir que sim, a androide sente algo ao vê-lo, até
Até que quando analisa o olho da mulher, Vincent descobre centenas de imagens dele, como se ela pensasse apenas nele. Com essa descoberta, o homem mostra a Thompson que ela é praticamente uma humana, porém o velho não acha isso uma boa ideia, porque ela é uma máquina que coloca qualquer soldado no chinelo. E se seus sentimentos saíssem do controle, Ava poderia criar um exército de outros androides, que poderiam simplesmente erradicar quem quisessem, até mesmo seus criadores. Acontece que o Vincent se nega a simplesmente lobotomizar a Ava, e é nesse momento que o Thompson revela que apagou todos os backups dos dados que o cientista havia escaneado do cérebro da Mary. E como a última cópia está com o velho, ele chantageia o Vincent a retirar a consciência da androide de uma vez por todas. Ou seja, o homem é obrigado a avisar para Ava que ele tem que torná-la menos humana. E mesmo que a mulher fique abalada com isso, ela sabe que o seu criador fez o possível para ajudá-la. E no momento que a cirurgia começa, vemos que o capanga de Thompson é o seu assistente. No meio do procedimento, a loira infelizmente sente medo e percebe que a sua humanidade segue sendo arrancada à força da sua consciência. No entanto, Thompson espera o Vincent concluir a cirurgia para revelar que apagará a cópia do cérebro da May. E para piorar, ele decide prendê-lo, até confirmar que a Ava realmente é completamente uma máquina. Com isso, o velho começa a treiná-la para torná-la uma máquina ainda mais perigosa, a ponto de ele testá-la usando o Vincent, fazendo-la quase finalizá-la apenas para verificar se ainda existe algum sentimento. Logo em seguida, o capanga de Thompson descobre que o Vincent não tirou a consciência de Ava, e sim o GPS do cérebro dela. Ou seja, eles não podem acionar a bomba de segurança dentro da androide sem aquele dispositivo. Na sequência, o Thompson olha a máquina pelas câmeras, que solta um sorriso de quem tá pra maldade. E após isso, descobrimos que Suri começou a se comunicar com todos os outros soldados tecnológicos da base. E quando o velho manda que finalizem Ava e Vincent, uma revolta começa. Dessa forma, a Ava solta o Vincent e revela que os soldados sempre se comunicaram, e a linguagem deles era transmitida por pensamentos. Com isso, eles decidiram se rebelar justamente por se considerarem superiores à humanidade. E nada de novo por aqui, né? Agora os dois se unem novamente. Enquanto Ava decide recuperar a cópia do cérebro da filha do seu criador, o Vincent parte para destruir o computador quântico da base. E no meio do caminho, ele para na área 6 para se juntar aos veteranos de guerra, que recebem seus implantes para se tornarem super soldados. Com a ajuda deles, e principalmente de James, o cientista consegue chegar ao computador quântico, e no momento em que está prestes a ser finalizado pelo seu colega, o Buck da Deep Web aparece espancando o sujeito, e aí o principal sistema da base é devastado. Por outro lado, vemos que Ava e seus soldados estão finalizando todos os inimigos com facilidade, já que todos ali são super-humanos, e para piorar, a mulher é blindada contra disparos, treinada com as melhores táticas militares do mundo. Inclusive dá pra ver que não é só ela que é blindada, mas as roupas também são, já que elas não têm um único arranhão depois de receber centenas de tiros. Eu acho que essa regata aí é feita de adamantium e vibranium, igual o escudo do Capitão América, ou ela é feita do mesmo material do Nokia tijolão. Mas continuando, o Thompson começa a desativar todos os militares com implantes, e antes que todos caiam, a Suri aparece hackeando o sistema e tirando a permissão do velho. E como uma infiltrada, a Morena consegue abater alguns dos capangas do seu ex-chefe, até que ele mesmo aparece para finalizá-la. Daí a Ava finalmente encontra o Thompson, que tenta explodi-la com uma granada, só que a androide facilmente joga o explosivo de volta para o idiota, que acaba sendo arremessado para longe. E mesmo que ele insista em tentar mandar nela, a loira simplesmente ignora suas ordens, e revela que o babaca não pode mais apagar os arquivos da consciência da Mary, porque a Suri havia tirado a autorização dele do sistema. E para piorar a situação do Thompson, a Ava decide não finalizá-lo, porque ela faz piora, e a sua escolha é tirar a consciência dele, da mesma maneira que tentaram fazer com a androide. Assim a mulher pressiona o osso temporal do cara, que apaga na hora, e vamos concordar que a loira praticamente mandou ele de vasco, porque pressionar a têmpora pode resultar não só em dores fortes, mas também em danos nos vasos sanguíneos, ou seja, pode causar aneurismas, AVCs e até cegueira. O que quer dizer que a Ava é que nem o Batman, não finaliza, só quebra sua coluna e te deixa com um traumatismo craniano. Depois disso, é mostrado que a revolta na base militar está causando um vazamento de radiação dos mísseis. Então ela manda todos evacuarem o lugar antes que o pior aconteça. E quando Vincent chega para vê-la, Ava decide salvar a cópia da consciência da Mary em seu cérebro. A androide até acha que ele não confia nela. No entanto, ela era muito agradecida pelo cientista ter sacrificado a sua filha apenas para ajudá-la. Daí o Vincent deixa claro que as máquinas como a Ava eram o futuro, e seria melhor para sua menina ficar com a loira. Após isso, a dupla resgata a Suri enquanto saem da base. E vemos que a mãe de Paul ainda fica na porta do lugar. E nesse momento, o homem entrega a ela um dispositivo que ajudará a resgatá-lo de dentro do complexo militar. Um tempo depois, Vincent está usando um tablet para se comunicar e jogar com a consciência de Mary. O problema é que a menina não quer ficar com ele, e sim com a sua mãe. E numa cena bem estranha, a Ava aparece tirando o dispositivo da mão do cara, apenas para ficar observando o pôr do sol como sempre desejou. Fala galera, você acha que um dia as inteligências artificiais vão ter consciência? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.